Olá, pessoal! Hoje a gente vai tratar da responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental, ela pode se dar tanto na esfera civil, quanto na esfera penal e na esfera administrativa. Hoje o nosso objeto de estudo vai ser a responsabilidade ambiental na esfera civil. A fundamentação legal do estudo da responsabilidade em matéria ambiental, ela encontra fundamento no artigo 225 da Constituição Federal, parágrafos 2º e 3º, e também na Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 91, no artigo 3º e no artigo 14. Bom, primeiramente, se tratando de responsabilização ambiental, vocês têm que ter em mente três questões ambientais para o estudo da responsabilidade. Primeiro, degradação ambiental. O que se trata da degradação ambiental? Poluição e também responsabilidade, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Degradação ambiental é qualquer ação que possa interferir na qualidade do meio ambiente, em que possa haver uma alteração na qualidade do meio ambiente. Pode ser tanto por uma ação humana, quanto por um evento da natureza, um caso de força maior, um evento natural. A poluição, então, ela advém da ação humana, e a poluição ela acaba afetando a saúde e o bem-estar da população. Já a responsabilidade, ela pode se dar tanto na pessoa física, né, nós, indivíduos, quanto na pessoa jurídica, no caso das empresas. Bom, José Rubens Morato Leite traz um conceito de degradação ambiental, que é toda lesão intolerável realizada pela ação humana. Já Edis Milaré diz que a degradação ambiental, o conceito de dano e degradação ambiental, refere-se a alterações nos recursos ambientais devido à ação humana. Bom, mas para que haja responsabilidade ambiental, é necessário que haja o quê? O chamado nexo de causalidade. Diferente no direito penal, que o nexo de causalidade depende de culpabilidade, no meio ambiente não tem necessidade de existir uma culpabilidade. É imprescindível que haja uma conduta e essa conduta resulte numa lesão. Uma conduta praticada pelos seres humanos que possa ocasionar um dano ambiental, né? E o nexo da causalidade vai ser o que, então? Vai se dar através da conduta realizada e da lesão provocada. Bom, esse dano ambiental, ele pode ser tanto lato sensu quanto um dano reflexo. O dano lato sensu, por exemplo, é quando afeta uma diversidade de recursos naturais. Vou dar um exemplo para vocês, né? Imaginamos, então, que um navio que esteja transitando sobre as águas marinhas venha despejar óleo, né? Acontece, então, um vazamento de óleo. O que vai acontecer naquela região? O meio ambiente ele vai sofrer uma alteração, né? Toda a água, toda a fauna, toda a flora daquela região ela vai ser afetada. Então, nós vamos ter um dano em sentido amplo, né? Já o dano reflexo, chamado também como dano ricochete, ele vai atingir uma determinada parcela em virtude desse dano ambiental. Suponhamos, então, o mesmo caso que eu trouxe para vocês, né? Do caso do navio que vem a derramar óleo no mar e aí vai afetar uma comunidade de pescadores daquela região. Pescadores foram prejudicados, logo nós temos um dano individual, por isso que é chamado de dano reflexo. O dano patrimonial também, na esfera ambiental, seria então a perda de bens materiais da vítima, né? Conceito de dano patrimonial. E o dano moral, que é chamado também de extrapatrimonial, é quando afetada valores imateriais da vítima. Vamos supor, então, essa situação na questão ambiental, né? Dano patrimonial é qualquer dano que resulte na degradação da vegetação, né? Quando há uma poluição atmosférica, quando existe, então, a poluição de rios, né? Já o dano moral, né? Ele vai afetar uma comunidade. Por quê? Porque o dano moral
ambiental, ele vai atingir a qualidade de vida das pessoas, né? A saúde, a questão da redução do meio ambiente, né? Se uma determinada área for degradada, vai resultar na sua redução, logo a população vai sofrer um efeito em relação a isso. E em questão de responsabilidade ambiental, nós temos a questão muito importante que é da reparação dos danos, tá? Que deve ser feita no local onde ocorreu o dano ambiental de forma integral, né? Não sendo possível a recuperação de forma parcial. O dano ambiental tem que ser recuperado. Se não for possível naquela região em que houve dano ambiental, naquela vegetação, naquele solo, enfim, naquele local, a recuperação vai ter que se dar em outra região, né, através do plantio de mudas, né? Tudo vai depender, então, da questão mesmo do caso concreto, mas a recuperação do meio ambiente em matéria de responsabilidade civil, ela se dá justamente em trazer para a natureza seu status anterior, enfim, né, através da recuperação da área que, enfim, foi degradada. Além disso, a gente tem a questão da aplicação da pena pecuniária, né, que é uma multa estipulada na legislação ambiental, conforme várias legislações. Vou citar para vocês aqui o decreto 6514, trata das penalidades, né? Nós temos previsão também no Código Florestal Ambiental. Bom, responsabilidade ambiental seria isso. Então, agora vocês façam também uma leitura do artigo 225 da Constituição Federal, parágrafo 2º e 3º, e também artigo 14 e artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Um abraço a todos!